A paz do Senhor a todos, amém? Nós estamos aqui na Igreja Brasil para Cristo, de Formosa, Goiás. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arnaud. E a gente está apresentando aí nessa semana evangelística um dos métodos que a gente usa para evangelizar aqui na Igreja de Formosa. E a gente usa um método muito simples, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, para inclusive jovens e adolescentes que estão começando e que querem fazer a obra de Deus. Então a gente ensina aqui os 3 pilares do evangelismo. Primeiro, a pessoa precisa ter disposição, ela tem que querer, ela tem que ter vontade no seu coração de fazer a obra de Deus, ela tem que despertar isso, né? É como nós encontramos aqui, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 8, depois dele ser purificado ali diante do altar de Deus, o Senhor pergunta para ele: e aí, quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? E o profeta diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, ele se dispôs a fazer a obra de Deus. Isso é o início de tudo, é ter a disposição. Depois a pessoa tem que ter o que é a preparação. É muito importante a gente entender para que lugar a gente vai, se a gente vai nos deparar com pessoas que são afastadas da igreja, a gente tem um tipo de abordagem com essas pessoas, um texto específico para elas. Se a gente vai, de repente, encontrar uma pessoa que é de outra religião, a gente pode apresentar também um texto que não venha agredir a fé daquela pessoa. Enfim, se a gente puder conhecer, saber quem são essas pessoas que a gente vai evangelizar, já ajuda muito o nosso trabalho. Mas a preparação maior que nós temos que ter é a preparação espiritual através da oração e do jejum, né? Como a gente olha aqui em Atos, capítulo 11, versículo 21, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava ali sobre os discípulos da igreja primitiva. E devido a eles orarem muito e se consagrarem a Deus, para que a obra de Deus viesse a crescer, a Bíblia diz que muitos ali creram e se converteram. Ou seja, a gente vai trazer a palavra, a gente vai trazer a mensagem de Deus, mas nós devemos entender que quem faz a obra de converter as pessoas é o Espírito Santo de Deus, e quem também vai nos usar é o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ir debaixo de uma dependência de Deus, orar por essas pessoas, apresentar a nossa vida e dizer: Senhor, estou indo aqui, mas eu preciso da tua ajuda e do teu preparo. E por último, nós temos que ter o que? Atitude. Não adianta só ter vontade e apenas se preparar, a gente tem que começar a fazer, certo? E qual é a atitude que a gente está tomando? A gente está tomando a mesma atitude que teve aqui o Gadareno, que está lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 1 ao 20. A história do Gadareno é muito interessante, porque depois dele ser liberto, a Bíblia diz que ele então, ele foi expulso pelos moradores daquela cidade. E aí ele quis ir com Jesus no barco. E quando ele chegou até Jesus, Jesus disse: não, negativo. Você vai lá até os teus e começa a anunciar as coisas boas que o Senhor fez na sua vida, como Deus teve misericórdia e compaixão de ti. E a Bíblia diz que ele ouviu o que o Senhor disse e ele começou a pregar, tanto para as pessoas da família dele, quanto para os moradores daquela circunvizinhança. E a Bíblia diz que muitos se admiraram com o que aconteceu na vida dele. Então repare que nós estamos falando de uma pessoa que não tinha talvez nenhum conhecimento das Escrituras, e a única coisa que ele sabia de Jesus era que Jesus era bondoso e misericordioso por ter libertado a vida dele, mas ele entendia muito pouco ou quase nada da palavra de Deus. Mas mesmo assim ele começou a pregar a partir da experiência pessoal que ele tinha com Deus. E muitas vezes o nosso início ele pode começar assim: às vezes eu não tenho muito conhecimento na palavra, mas algo muito especial Deus já tem feito na minha vida. E é isso muitas das vezes que as pessoas elas precisam ouvir, Eu quero chamar aqui, por exemplo, Eduardo. Vem aqui. Eduardo é um jovem, 14 anos de idade. Eduardo, mais um pouco para cá. Se eu te perguntasse o que Deus tem feito de bom na sua vida, o que você me diria? Livramento pela parte da família da minha mãe. E qual livramento específico, assim, marcante que teve, por exemplo? O meu primo, ele foi vítima de tentativa de homicídio. E todo mundo aqui da igreja orou, minha família orou e Deus libertou. Deus libertou, livrou ele da morte. Será que não tem alguém precisando ouvir isso? Um Deus que liberta, um Deus que transforma? Você pode começar e contar essa experiência, Gustavo, temos mais um jovem aqui, 14 anos de idade. Se eu te perguntasse o que tem de bom na sua vida,
Qual a experiência que você tem com Deus? Assim? O que você acha que mudou, melhorou na sua vida? O que tem de bom na minha vida é Deus, e o que melhorou na minha vida depois que eu entrei na igreja é meu estado mental melhorou. Eu me livrei de um pouco da ansiedade e da depressão, e eu estou conseguindo me aproximar mais de Deus. Você sente uma alegria aqui nesse lugar? Sinto, eu gosto das pessoas daqui, da presença de Deus, dos ensaios, de tudo aqui. Pois é, no evangelismo é isso. Será que não tem alguém precisando ouvir isso? Eu acho que precisa, muita gente do Brasil precisa ouvir. Pois é, imagine alguém ouvindo um pouquinho de você, um pouquinho do Eduardo, um pouquinho do Matheus, um pouquinho da Natiele, um pouquinho do irmão Zil. Eu creio que isso traz um efeito muito forte, entendeu? Agora vamos ao treinamento. Vamos ao nosso treinamento. Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui na casa do irmão Noel. Já trouxe uma palavra iniciando, cada um vai falar um pouquinho. Um entrou, o outro já sabe que já tem que falar, sem deixar espaço vago, né? É uma coisa curta, objetiva, mas profunda, porque cada um vai trazer uma experiência que vai impactar o coração do nosso irmão, né? Trouxe uma palavra de João, né? Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e tal. Já falei o quanto Jesus o ama. E o próximo é agora, Gustavo. Boa noite, senhor Noel. Eu acho que o senhor tem que ir para a igreja, como o pastor disse, Jesus nos ama muito. E eu acho que, sem a gente, ou sem ele, a gente não é nada. E a gente tem que buscar o amor dele. Ele está de braços abertos, esperando o Senhor na casa dele. Como o irmão disse, há alguns tempo atrás, 5 anos, assim, eu sofri de ansiedade. E eu tentava buscar felicidade onde não tinha, que era no mundo, mas eu não encontrava e só me via em tristeza. Quando eu entrei para a igreja e aceitei a Jesus, eu comecei a ser curada, a me libertar, a sentir a verdadeira felicidade. E hoje em dia eu sou grata a Deus por Ele ter me trazido aqui na casa dele. Meu irmão Noel, eu acredito que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, onde eu tive um processo que eu fui criado em um lar cristão, mas meu pai ele era desviado, aí eu acabava indo para locais onde se pode dizer no mundo, onde não me agregava, né? Mas eu já estava começando a tomar gosto daquilo, e minha mãe sempre me trazia para a igreja, e eu senti um vazio dentro de mim, onde que durante na igreja eu tive esse amor verdadeiro por Deus, e como Deus fez essas coisas na minha vida, eu acredito que possa fazer na sua também. Amém. Aqui na igreja a gente podemos ver que muito já foi liberto de maldições, tristeza, ansiedade, depressão, e Deus está esperando de braços abertos para libertar mais alguém, para ganhar almas, e é isso. É isso daí. E aqui nós vamos, né? Terminou, a gente ora por ele, a gente abraça ele, convida ele para ir para a igreja e vamos ver o resultado que Deus vai fazer, amém? Mateus, capítulo 11. Entendeu que a sua vida está entregue nas mãos de um Senhor, e esse Senhor é Deus. Senti um vazio dentro de mim, e minha mãe frequentava a igreja, começou a me levar, e nesse momento eu conheci o amor verdadeiro que é de Deus, e até hoje ele vem transformando minha vida e fazendo grandes coisas. Às vezes eu cheguei a me cortar por várias partes do meu corpo por causa da depressão e da ansiedade. E aí eu conheci a igreja através da minha irmã, e eu gostei da igreja, as pessoas de lá são boas, a presença de Deus, eu sinto muito a presença de Deus lá. E eu tenho certeza que ele mudou minha vida completamente. Eu não conseguia enxergar o que havia de bom na minha vida. E hoje eu sei que o que tem de bom na minha vida é Deus. Eu nunca fui de um lar cristão assim. E mesmo tendo vários problemas em casa, quando eu entrei para a igreja,
conheci o amor de Deus, eu fui sentindo Ele ali perto de mim, e aí eu resolvi aceitar, né, Jesus Cristo. E Ele foi transformando minha vida, curando daquilo que me machucava muito, daquilo que eu pensava que não era capaz, ninguém podia tirar, que não era capaz nunca ser curado. E Deus libertou. O meu primo, ele tentaram assassinar ele com 2 tiros, e foi um no olho e um no abdômen. Assim, no abdômen ele perdeu tudo, e o olho ele também perdeu o olho. Aí minha família orando, fazendo campanha, e na igreja também, o pessoal orando, e ele conseguiu ser liberto, e agora já tá conseguindo andar já. Ele já tá fora de perigo. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer